Sejam muito bem-vindos, cervejeiros caseiros e futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você chegar à sua primeira cerveja caseira, ou seja, a primeira cerveja na cozinha da sua casa. Meu nome é Frederico da Fonte e o tema do episódio de hoje é: do que é feita a cerveja? Hoje eu vou falar para vocês quais são os ingredientes-chave da cerveja. Quais são os ingredientes que sem um deles não há cerveja. E usando esses ingredientes, você faz cervejas de altíssima qualidade e vários estilos de cervejas, uma variedade enorme, só usando esses 4 ingredientes que eu vou falar. Eu não estou falando daquelas cervejas artesanais que tem um gosto de chocolate, um gosto de café, um gosto de uma fruta, de uma laranja, que são cervejas muito bem feitas, muito boas, mas que usam algo a mais para incrementar o sabor. Eu não estou falando desse tipo de ingrediente, estou falando dos ingredientes principais que você pode fazer, sempre usar só esses 4, se quiser, e fazer o estilo de cerveja que você quiser. A arte de fazer cerveja consiste em você saber como funcionam esses ingredientes e como eles se harmonizam entre si. Qual é o papel de cada um no sabor da cerveja? Quando você sente um sabor cítrico, é um ingrediente. Quando você sente um sabor mais herbáceo, pode ser outro ingrediente. Quando você sente um sabor picante, já é outra característica de outro ingrediente. Então, cada um tem uma função na cerveja e aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um deles. Esses 4 ingredientes que eu estou falando é o malte, o lúpulo, a levedura e a água, certo? Para a gente chegar nesses 4, eu vou contar uma história rapidinho de como esses 4 ingredientes eles se firmaram como os principais ingredientes da cerveja. Eu vou falar um pouquinho da lei da pureza alemã. Lei da pureza da cerveja. Ela foi criada em 23 de abril de 1516 por Guilherme IV, Duque da Baviera. Essa regulamentação ela surgiu porque as cervejas eram feitas com muitos ingredientes diferentes e às vezes tóxicos. Então, ela surgiu para que desse qualidade à cerveja, mas qualidade no sabor e também da segurança, porque as pessoas na época elas testavam muita coisa na cerveja e realmente podia envenenar. Então, para garantir que a cerveja ela fosse uma bebida segura e saborosa, foi determinado esses 4 ingredientes. Na verdade, cada um tem a sua história para entrar nessa lista dos 4. Por exemplo, o malte, ele tem a ver muito com o malte de cevada. Ele tem a ver muito com a introdução de você usar, de você só poder usar o malte de cevada, porque na época o trigo era usado para o pão. Então, determinou-se, a cevada vai para a cerveja, o trigo vai para o pão. Era uma questão de logística da época, da Baviera. A levedura, por exemplo, no início ninguém conhecia a levedura, sabia-se que a cerveja ficava aberta e aí ela era fermentada naturalmente. A levedura em si, que ela podia ser, quando ela foi descoberta que ela poderia ser cultivada, foi lá no século XVII só. Lá no século XVII. A gente estava falando de 1516. Lá no século XVII que foi se descobrir que a levedura poderia ser cultivada e que era a principal responsável pela fabricação do álcool e do gás da cerveja. Então, e o lúpulo também tem uma historinha interessante para entrar nesse rol dos 4 aí, menos a água. A água não, a água ela tem que ter uma qualidade, mas assim, a água ela é essencial para fazer a cerveja. Mas ela
ela não, pelo menos eu não conheço uma historinha que é de uma água, porque a água que a gente a água que é feita a cerveja é a água potável, né? Ela vai mudar, pode ser que ela mude um pouco o sabor por conta do pH, tudo, mas assim, é água potável. Mas o lúpulo, ele também tem uma historinha para entrar nesse rol dos ingredientes, que na época, na Bavária, eles queriam garantir a taxação, tem a ver com dinheiro, a taxação do lúpulo, do comércio do lúpulo. Então, só para aumentar o cultivo do lúpulo, para aumentar o uso do lúpulo, para aumentar a quantidade de lúpulo vendido e, consequentemente, taxado, foi colocado na lei que tinha que ser usado o lúpulo para amargor. Só podia ser usado o lúpulo. Então, a lei da pureza alemã ela tem vários viés para esses ingredientes que, graças a Deus, eles por conta disso, por conta desses 4 ingredientes, ele foi evoluindo, porque não tinha não mudava muito. Então ele foi evoluindo, porque eram só os 4, foram evoluindo, e aí começaram a sair os resultados de cervejas excelentes. Cervejas excelentes e variedades enormes de lúpulo, malte e levedura. Pelo fato de serem só os 4, a evolução foi muito grande. Então eu vou falar rapidamente de cada um deles, porque é importante a gente saber, como eu falei já falei alguns minutos atrás, é importante a gente saber como os ingredientes funcionam e como eles se harmonizam entre si e a característica que ele vai trazer para a sua cerveja. Bom, começando com o malte. Os maltes são grãos de cereais, geralmente de cevada, como eu já falei, né? Na lei da pureza alemã é o da cevada, mas a lei é na Alemanha, né, gente? Na Bélgica se faz com outros cereais, Estados Unidos se faz, e assim, tem cervejas excelentes, mas geralmente, por conta dessa lei, o que mais se faz, o grão de cereal que mais se usa é o de cevada. E esses grãos de cereal, eles são passados pelo processo de maltagem. O que é a maltagem? O grão ele é colocado em água para germinar. Quando germinar, brotar, e depois ele é secado. Esse processo de germinação, ele é interrompido no momento em que a semente do grão ela tem mais amido. Por que amido? Teve a quantidade máxima de amido ali, interrompe e seca. Por quê? Porque o amido, posteriormente, ele vai ser transformado em açúcar na abraçagem e a levedura vai comer esse açúcar e vai transformar em álcool. Ou seja, quanto mais amido, mais açúcar e mais álcool. E aí, então, depois que eles são secados, né, chegou no amido, a quantidade ideal de amido, eles são secados e aí eles vão ser torrados. E aí é que surge aquela variedade enorme de malte que a gente, cerveja preta, cerveja marrom, cerveja amarela, cerveja dourada, quem dá a cor é o malte. Quem dá essa cor da cerveja, uma cerveja avermelhada, foi um malte que foi torrado um pouco mais, um pouco menos. E aí essa torra de um pouco tempo a mais, um pouco tempo a menos, você vai fazendo variedades de malte infinitas. Certo? E aí a gente compra esse malte e ele já torrado, né? E para moer, ou a gente já pede moído, ou a gente moe em casa, compra um moedorzinho e moe. Quais são as características que o malte dá para a cerveja? Já falei de uma, que é a geração de açúcar, porque o amido ele é transformado em açúcar e o açúcar é transformado em álcool pela levedura. Sabor, ele também dá a característica de sabor. Um sabor, não aquele sabor mais forte do lúpulo, mas um sabor de pão, de caramelo, aquele sabor mais de fundo.
aquele sabor de torrada, sabor de café. O malte pode dar um sabor de café, de chocolate. Ele pode também interferir na sua cerveja, colocando aroma, né? Aroma de café também. Então, o malte ele pode dar essas características para a sua cerveja. E ele pode, com a quantidade maior de malte, ele, além dele gerar mais álcool, ele vai gerar mais CO2 também. Aliás, ele vai interferir na geração de CO2 também, porque o açúcar que é gerado com o malte, na carbonatação, a levedura ela vai comer o açúcar e vai transformar em gás. É o gás da sua cerveja, que é transformado pelo açúcar do malte. E mais uma característica é, se você não fez a abraçagem direito, pode ter sobrado açúcar na sua abraçagem e a cerveja ficou um pouco doce. Isso é uma característica que o malte pode dar, certo? Então o malte tem essas características, é importante saber na hora de escolher, na hora de dar cor à sua cerveja, tem que saber bem essas características. Bom, o segundo ingrediente, eu vou começar do segundo ingrediente. O segundo ingrediente são os lúpulos. Os lúpulos, eles são flores da fêmea de uma planta trepadeira. A flor fêmea é o lúpulo. E ele pode ser, essa flor, ela pode ser secada e usada diretamente na cerveja, ou ela pode ser prensada e processada e transformada em pellet. Pellet é como se fosse uma raçãozinha de cachorro. Pronto, uns cilindrozinhos pequenininhos parecendo ração de cachorro, que é o lúpulo processado. E o processo, esse processamento, ele mantém as características do lúpulo. E mantém, assim, você não perde característica porque ele foi processado e ele dura muito mais. Então, assim, é muito mais utilizado, o lúpulo é muito mais utilizado em pellet. Mas há quem use a flor seca do lúpulo. O lúpulo, basicamente, ele é usado para amargor e aroma da cerveja. Existem lúpulos, existem infinidades enormes de lúpulo. Existe ali uma lista enorme. Agora, basicamente, nós temos os lúpulos que têm mais características de amargor e os lúpulos que têm mais características de aroma. Mas todo lúpulo ele tem característica de amargor e de aroma. Só que tem uns que tem mais amargor e outro que tem mais aroma. Mas como assim amargor e aroma? Como é que é isso? Bom, o lúpulo, a resina dele, elas têm uns ácidos que são os alfa-ácidos e os beta-ácidos, que eles se comportam de maneiras diferentes na fervura. Os alfa-ácidos são os que trazem o amargor do lúpulo. Eles são diluídos apenas com fervura. Apenas com fervura. Você precisa da fervura para você extrair o amargor do lúpulo. Então, e quanto mais fervura, mais extração de amargor do lúpulo você vai ter. Então, começou a ferver, bota o lúpulo de amargor. Começou a ferver, bota o lúpulo de amargor. No meio da fervura, você pode botar um lúpulo, pode. Você vai pegar um pouquinho do amargor e um pouquinho do aroma. Por que do aroma? Porque o aroma é um óleo essencial, que aí é o contrário. Quer dizer, o aroma, ele vem de um óleo essencial da resina do lúpulo, que são os beta-ácidos, que eles são, ao contrário, eles são eliminados com o vapor da fervura. Então, quanto menos fervura, mais aroma você vai ter. Então, voltando, se você botar o lúpulo no meio da fervura, você vai pegar um pouco do amargor. Aliás, você vai perder um pouco do amargor que você poderia ter e vai perder um pouco do aroma que você poderia ter. Mas você vai ter amargor e aroma
com o mesmo lúpulo. E aí vai depender da receita que você vai querer fazer, certo? Mas, essencialmente, quer o aroma, acabou de ferver, está faltando 5 minutos para terminar a fervura, ou acabou de ferver, bota lá o lúpulo de aroma no mosto, porque ele não vai perder o aroma com a fervura, com o vapor da fervura. E se você quer amargor, bota lá no início, que ele vai ferver, vai soltar esse amargor, e você vai usar ao máximo esse amargor. Uma curiosidade sobre o lúpulo, que eu disse que ia ter também. O lúpulo, ele é muito bom para proteger a cerveja. Ele é muito bom para conservar a cerveja, para proteger dela não estragar. É muito bom para conservar. Então, os ingleses, eles sabiam dessas características do lúpulo e eles queriam vender cervejas o mais longe possível. E aí eles colocavam bastante lúpulo nas cervejas que iam para mais longe. Então, as cervejas que iam para Índia tinham muita quantidade de lúpulo. E aí surgiu as Indian Pale Ale, que eram as Pale Ale que iam para as Índias. Você já deve ter ouvido falar de IPA, amargor intenso. Por que o amargor intenso? Grande quantidade de lúpulo. Esse estilo surgiu por conta dessa história, que eles queriam mandar para a Índia, sabendo da característica do lúpulo, colocou muito lúpulo, chegou lá um amargor maior do que o normal, e aí surgiu esse estilo que é tão adorado por muita gente, né? Eu mesmo adoro o amargor da IPA, adoro IPA, tomo muita IPA. E também teve outro estilo, que eram as cervejas que iam para a Rússia, que eram Russian Imperial Stouts, que também eles tinham muito lúpulo, cerveja muito forte. Isso foi mais um estilo que surgiu por conta dessa história. Então, falamos do malte, falamos do lúpulo, agora vamos falar da levedura. A levedura é que faz a mágica da sua cerveja, eu já comentei aqui. Ela vai pegar o açúcar e vai transformar em álcool e em gás. Você já imaginou a cerveja sem álcool e sem gás? Não é cerveja, né? É um líquido doce, amarronzado. E aí, por conta da levedura, a gente tem a nossa cerveja. A levedura, originalmente, ela é tratada como um fungo. Ela é classificada como um fungo. Mas ela tem que ser tratada como um ser vivo, com muito carinho. Tem que ser bem respeitada. Porque levedura se estressa. Se ela se estressar, ela vai fazer mal para a sua cerveja. Ela vai jogar sabor que você não queria. Ela não vai fermentar direito se você não botar na temperatura certa. Ela não vai trabalhar direito. Ela vai ficar preguiçosa demais. Ou ela vai ficar louca trabalhando demais. A levedura, ela trabalha na temperatura que o fabricante disser. Na temperatura que na verdade, ela gosta de trabalhar na temperatura ideal. A gente então tem que respeitar essa temperatura para ter o melhor trabalho da levedura. Existem muitos tipos de levedura, muitos tipos, mas existem basicamente dois estilos. A levedura que trabalha com temperaturas mais altas e na parte de cima do balde fermentador, que são as leveduras de alta fermentação, que fazem os estilos ale. Elas trabalham na temperatura aí mais ou menos 17 a 24 graus, mais ou menos. E as leveduras de baixa fermentação, quando a gente quer fazer a lager, a nossa famosa Pilsen, cerveja, aquela nossa cerveja mais refrescante, mais de matar a sede mesmo. Então são as leveduras de baixa fermentação, que elas trabalham em uma temperatura mais baixa, de 10 a 16 graus, e ela trabalha no fundo do balde. As leveduras, elas também trazem sabor à cerveja. Então,
dependendo do seu estilo que você vai fazer, você pode escolher uma levedura que traga mais um sabor de banana, ou um sabor de fruta, ou um sabor mais picante. Isso dentro de um estilo, isso dentro de uma levedura de alta fermentação, por exemplo, ou uma levedura de baixa fermentação, por exemplo. Então ela, além de ela ser designada para fermentar um estilo ou um ale, você vai precisar uma de alta fermentação para um ale, uma de baixa fermentação para uma lager. Ela, na sua receita, ela vai imprimir sabores diferenciados. Então a gente tem que estar atento a isso também quando for fazer a nossa cerveja caseira, né? Então, passagem rápida por esses ingredientes. É claro que cada um tem mais minúcias, né? Tem muitas minúcias, mas isso aí é o que você precisa saber. São os detalhes que você precisa saber para fazer a sua cerveja em casa, para saber como ela é feita, para saber como cada ingrediente ele se comporta, né? E saber como esses ingredientes funcionam é essencial para que você faça a sua cerveja em casa. Você não precisa saber tudo desses ingredientes. Não precisa. Você precisa saber dessas características e testando você vai conhecendo mais. Você vai conhecendo como eles afetam a sua cerveja. Você vai conhecendo como eles podem ser usados para conseguir determinado sabor, determinada sensação na língua, determinada espuma, né? Você precisa ter essa noção básica para você fazer a sua cerveja em casa. Eu mesmo, quando fui fazer a minha primeira cerveja, eu contei isso no outro vídeo lá, eu não sabia que tinha, como era um malte. Na verdade, eu comprei um malte e, na verdade, ele veio num kit que eu comprei um malte, um extrato de malte, que ele pode ser usado tanto para fazer cerveja, pode ter cerveja com extrato de malte, é um processo mais simples, né, como eu falei, né, não é tão elaborado, você não consegue extrair o melhor da sua cerveja com essa forma de fazer cerveja. Mas também ele pode ser usado numa refermentação, porque o malte, a levedura vai comer o açúcar que está no malte que vai fazer ali a espuma também. Ele pode ser usado numa refermentação. Então no início eu não sabia direito, né? Eu só seguia os passos. E no início é isso. Você seguir um passo a passo de uma receita, de indicações, do que você, das informações que você busca, né? E agora a parte importante de você usar esses ingredientes é você respeitar. Por exemplo, o malte, o ideal é que ele esteja fresco. Não é bom que você compre o malte e deixe na geladeira por 15 dias e depois vá fazer a sua cerveja. É como uma comida, é como cozinhar. O ideal é que o ingrediente acabou de chegar do supermercado, você vai e faz. Um tomate que está ali na geladeira há muito tempo fica murcho, não tem o mesmo sabor. Então é bom tomar esse cuidado com o malte. Com a levedura também a gente tem que respeitar, deixar ela sempre na temperatura que ela, aliás, usar ela na temperatura que ela trabalha melhor. Condicionar ela de forma que ela não estrague e depois não vá funcionar ou até morra. A levedura pode até morrer numa alta temperatura. Então a gente tem que ter cuidado quando vai armazenar a levedura, vai armazenar o malte, vai armazenar o lúpulo, né? Você não pode deixar o lúpulo aberto na despensa. O ideal é que ele fique no freezer mesmo, para ele durar bastante. Fica muito tempo lá. Aí ele dura. Se você cuidar bem dele, ele dura. E então, é muito importante que a gente respeite a característica de cada ingrediente. A água, por último, eu vou falar da água, ela é um ingrediente
não precisa nem falar, é extremamente importante. As grandes cervejarias, elas, logicamente, elas medem o pH da água para usar a água perfeita, e tem países que têm a água melhor para fazer cerveja, e regiões aqui do Brasil que também lá em Santa Catarina, por exemplo, a água de lá é muito boa. Mas você não precisa perder a cabeça com isso. É fazer com água potável. Fazer com água potável. Ou você faz de um filtro. Aqui no Brasil não dá para usar água da torneira, né? Então você usa de um filtro, você usa de garrafão. Para fazer sua cerveja caseira, você faz excelentes cervejas com a água que a gente bebe. A água normal. A água potável. Certo? Então a água, a característica dela, ela pode dar. Inclusive, existem estilos de cerveja de determinados países que o estilo é proveniente da água, proveniente da qualidade da água em determinado país. Certo? Para você replicar uma receita de uma cerveja irlandesa, a nossa água aqui é diferente, já não vai ficar a mesma coisa. Certo? Então a água ela pode dar uma característica diferente na cerveja. Mas não é um divisor de águas para você fazer uma excelente cerveja, definitivamente não é. Então, para você, uma dica para você começar a sentir esses sabores, para você começar a entender melhor esses ingredientes, nas suas próximas cervejas, nas suas próximas compras de cerveja, tente ler no rótulo. Algumas cervejas têm no rótulo lúpulo tal, lúpulo Citra, por exemplo. Citra é um lúpulo muito utilizado, bem famoso e muito saboroso. É um lúpulo bem cítrico, né? Que se ele tiver lá, se tiver, não são todas as cervejas que tem os ingredientes no rótulo não, mas se tiver lúpulo Citra, você bebe e tenta identificar esse sabor cítrico. Tenta identificar o sabor do malte também, que é aquele sabor mais interno, que não é aquele sabor que você liga ao olfato de uma cerveja que tem muito lúpulo, uma cerveja que tem muito lúpulo, que tem logo aquele cheiro, aquele cheiro de laranja, né? E aí você bebe, vem aquele amargor com aquele gosto cítrico, isso aí tudo é o lúpulo. Mas o malte é aquele sabor mais, como é que eu posso dizer? Mais lá atrás você sente. Mas é um sabor mais interno da cerveja. Tem cervejas que não dá nem para sentir gosto de malte. Mas assim, tem cervejas que dá. As cervejas mais elaboradas você consegue. Então você vá bebendo e vá sentindo cada cerveja. Vá sentindo o sabor do trigo, que é outro cereal que é utilizado. Cerveja de trigo todo mundo conhece, né? São cervejas que são bem difundidas aí, tem um sabor bem característico. Então você pode ir, aí você, eu gosto muito de cerveja de trigo, porque olha o sabor do trigo. Então, para você fazer a sua cerveja, é importante você começar a sentir os sabores das cervejas que você encontra no mercado. Tá certo? Esse vídeo foi bem denso, esse vídeo foi cheio de informação. Se você quiser voltar depois para pegar algum detalhe de um lúpulo, pegar o detalhe de um malte, eu recomendo fortemente que você faça isso, porque foi um vídeo bem denso. Quem chegou até aqui realmente aprendeu muito, mas assim, pode ter ficado um pouquinho confuso, né? Porque foram muitas informações, mas o vídeo está aí para ser passado e repassado. Eu espero ter ajudado e boa noite, meus amigos cervejeiros. Até o próximo vídeo.